Olá, tudo bem? Como vão todos? Esse é o programa Água de Todos, perdão, eu errei. Águas do Brasil, nem eu me lembro mais do próprio programa. Histórias e Histórias. Ou como a gente gosta de chamar, e esse eu não esqueço nunca, gestão da água no osso. É importante já avisá-los, né? Lembrá-los de que os nossos programas estão no YouTube, estão no Spotify, e agora, modernamente, faz pouco tempo, nós estamos no site da Rebob, a Rede Brasil de Organismos de Bacia. Então, se vocês tiverem curiosidade, por favor, tenham curiosidade, entrem lá no site da Rebob e assistam os episódios. Já temos 25 publicados. Mônica. Oi, gente. Eu sou a Mônica Amorim, uma das criadoras, junto com o Paim, do projeto Água de Todos e deste programa, Gestão da Água no Osso. Aproveite aqui para deixar seu like e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro e receber mais informações sobre a gestão da água no Brasil. E se você tiver sugestões, fique à vontade para nos enviar nos comentários. Tem algum tema sobre o qual você gostaria de saber mais ou alguém que você gostaria de conhecer um pouco mais? É só deixar a sua sugestão aqui. No nosso episódio de hoje, na nossa conversa, nós vamos tratar de um assunto muito interessante e inédito. Nós vamos conversar sobre a bacia hidrográfica, a primeira bacia hidrográfica brasileira que tem todos os instrumentos de gestão implantados. Isso aconteceu agora, há pouco tempo, no mês de agosto. De quem é que nós estamos falando? Nós estamos falando nada mais, nada menos que a bacia do Rio Doce. Pois é, Paim. A consolidação da implantação dos instrumentos de gestão da Bacia do Rio Doce se deu com a revisão do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce, que nós chamamos de PIR-Doce. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a Luciana Andrade, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Luciana, seja muitíssimo, muitíssimo bem-vinda ao Gestão da Água no Osso. Para começar, nós gostaríamos que você se apresentasse e falasse brevemente da sua trajetória trabalhando com a gestão dos recursos hídricos no Brasil. Boa noite a todos, Paim, Mônica. Eu que agradeço, né, muitíssimo o convite, é um prazer, né, estar aqui representando a Agência Nacional de Águas, né, para falar um pouco sobre esse processo, né, de revisão aí do PIR-Doce, do programa, do Plano de Ação, Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce, e agradeço demais o convite, espero que a gente tenha aí um bate-papo bacana e que eu possa contribuir com esse programa tão legal que vocês têm aí no estado do Espírito Santo, né, e, enfim, esse programa tão bacana. Eu sou bióloga, né, e tenho doutorado em ecologia desde 2002, e sempre trabalhei com bioma cerrado, né, trabalhei com ecologia vegetal, principalmente, mas tive o privilégio de sempre trabalhar na área, né, na área ambiental. Trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, fui analista ambiental do IBAMA também, e minha experiência com recursos hídricos, né, veio quando eu entrei na Agência Nacional de Águas, em 2010, né, desde 2010 que eu sou especialista aqui da agência, né, e sempre trabalhei na área de planejamento dentro da ANA, né, inicialmente comecei trabalhando na equipe que elabora os relatórios de conjuntura, um documento que a ANA elabora anualmente e que é tão bem conhecido aí por todos do sistema, né, de gestão de recursos hídricos, traz o panorama, né, anualmente de como está a gestão, né, de recursos hídricos no país, qual é a situação da água, né, em termos de qualidade, quantidade, de conflitos que temos no Brasil. E isso me possibilitou, né, como primeira experiência em recursos hídricos, né, ter aí uma visão mais ampla, né, do que é o sistema, né, de como são os instrumentos, né, e como eles têm avançado, né, ao longo dos anos depois da Lei das Águas, né. E a minha experiência primeira e com planos de recursos hídricos foi com a bacia do Paranapanema, bacia compartilhada, né, entre Paraná e São Paulo, né, em que eu tive o primeiro contato com esse instrumento, né, da gestão de recursos hídricos, que é o plano de recursos hídricos. E depois disso, né, já trabalhando, né, diretamente com os planos, me envolvi também com a elaboração do plano da Bacia do Grande, aí já entre São Paulo e Minas Gerais, né, depois com a Bacia do Paraguai, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com a Bacia do Piancó, Piranha-Açu, aí já com um detalhe, né, a mais, que é no semiárido do Brasil, que traz todas as suas especificidades e suas necessidades, né, diferentes do resto do país. E, por último, né, a Bacia do Rio Doce, né, e são bacias bastante distintas, né, com problemas e conflitos diversos, e isso nos trouxe aí grandes desafios, né, a vencer. Então,
basicamente foi assim que eu comecei e que eu continuo, né, trabalhando com esse instrumento que eu acho tão interessante e desafiante ao mesmo tempo. Então, Luciano, com toda essa experiência, o nosso assunto hoje aqui, tá, é a Bacia do Doce, mas com toda essa história eu já quero falar de todos, né? Então nós vamos ficar aqui provavelmente até às 7 da manhã e quem tiver coragem nos acompanha. Luciana, brincadeiras à parte, o primeiro plano do doce, né, o primeiro PIR do doce, foi concluído em 2010. Logo depois foi implantado os instrumentos da cobrança e a agência de bacia do doce, que a gente provavelmente vai falar um pouquinho sobre isso. Na tua opinião, na tua experiência, nesse acompanhamento que tu faz dos planos todos, no caso do doce, o que tu destacarias como coisas importantes para o bem e para o mal, é claro, né? Que ocorreram entre 2010 e agora, o início dessa revisão que foi concluída há pouco tempo, ou já está concluída, né? Sim. Uhum. Ah, bacana. Paim, eu acho o plano, né, integrado de recursos hídricos da Bacia do Rio Doce, o famoso PIR Doce, né, foi concluído em 2010 aí com uma parceria grande aí do IGAM com a ANA na época, né, e o Estado do Espírito Santo também, e o Comitê da Bacia do Doce, né. Então isso foi lá finalizado e concluído em 2010. Acontece que aí em 2011, logo em seguida, né, disso, como você comentou, foi estabelecida e implantada a cobrança, o que é um passo importantíssimo, né, na gestão de recursos hídricos, porque a gente precisa dos recursos, né, para implementar aquele plano que foi pactuado por todos. Então, isso foi um fato importante, né, e à época foi estabelecida aí a entidade delegatária, né, chamada IBIO, né, justamente aí para executar aí os recursos da cobrança, né, que seriam arrecadados. Mas, né, às vezes, como você mesmo comentou, para o bem e para o mal, né, em 2015, né, acho que um fato importante aí na bacia que foi o rompimento, né, da barragem de Fundão, e aí trouxe toda uma novidade aí em termos de situação da água na bacia, né? Vários efeitos, um desastre assim de um tamanho incrível, né? Que a gente nem precisa nem mencionar, né? Tamanhos os problemas, né? Advindos desse rompimento. E a partir disso aí toda a questão aí da governança que se estabeleceu aí a partir do TETAC, né? Do termo de ajustamento de conduta que foi realizado à época, né? Com a constituição da Renova, né, que é a fundação, né, que deveria executar aí, diversos programas e ações para, como se diz, compensar de alguma maneira os problemas gerados, né, a partir desse rompimento, toda a composição do CIF, né, aquele comitê, né, que foi colocado à época, e toda a sua estrutura de câmaras técnicas, né, que apoiavam aí de alguma maneira essa atuação da Renova, né. Então, tudo isso acabou que foi uma governança à parte, né, da governança já existente na bacia, que era a do SINGRE, né, do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com os comitês, com os órgãos gestores e tudo mais. Então, isso aí fez com que, né, a gente repensasse aí, precisasse repensar esse plano de recursos hídricos, né, e o próprio termo de ajustamento de conduta à época, né, determinou, né, foi uma recomendação do termo que que era necessário revisar o PIR, né, à luz da nova situação da bacia, né, e que dessa vez precisava elaborar a proposta de enquadramento juntamente com a revisão do plano, né. Então, tudo isso posto, né, nesse meio do caminho, houve aí a rescisão do contrato de gestão também com o IBIO, né, por diversas razões, que acho que não vem aqui ao momento mencionar, mas isso fez com que a ANA precisasse ser aí a responsável para contratar a revisão desse plano, né, do PIR Doce, junto com a proposta de enquadramento, seguindo a recomendação desse TETAC, né. Então, a partir disso, né, foi em 2021, né, que a gente começou, de fato, iniciou com o apoio de uma consultoria, né, a revisão do PIR Doce. E em 2020, enquanto o processo de contratação já estava acontecendo internamente na ANA, né, uma nova entidade delegatária foi contratada, né, para a bacia, que é a AG Doce, trazendo aí uma experiência bastante importante da AGEVAP, na bacia do Paraíba do Sul, né, que eu acho que também foi um ganho importante para a bacia de trazer uma agência que já trazia aí digamos, uma bagagem grande na gerenciamento de recursos hídricos, né, dos recursos da cobrança especialmente. Então, e nesse meio do caminho tivemos a Covid, né, a pandemia do Covid, então outro fato também aí importante, que também fez a gente repensar e talvez adaptar muito, né, o processo de revisão desse plano, que eu acho que foi um fato que toda crise gera oportunidades, né, acho que a gente também se
se redescobriu aí de alguma maneira nessa pandemia, possibilitando aí vários momentos, mesmo que online, né, para discutir a revisão do plano. Luciana, a próxima pergunta, já, desculpe te tomar a palavra, Mônica, mas é o que eu quero explorar Ah, um fica à pouquinho, antes da vontade. gente avançar, eu queria explorar um pouquinho, Luciana, tu praticamente citasse dois grandes problemas, digamos assim, né? A questão da governança e o fato, né, que se arrastou bastante. Eu acompanhei bem de perto até a questão do rompimento com o IBIO, até se conseguir que a GEVAP, né, entrasse no processo, então foi bastante longo. Mas eu quero explorar outro, quero te perguntar um pouquinho mais sobre algo que eu vivi um pouco. Né? Eu tenho duas particularidades, assim, duas curiosidades. Primeiro, a vida toda eu acompanhei a Bacia do Doce à distância, daqui do pé do Brasil, e sempre queria ser membro, queria ser representante, e acabei sendo. Porque, como presidente da Agência de Recursos Hídricos do Espírito Santo, eu acabei tendo assento. Foi uma das coisas mais assim, impressionantes que eu mais gostei. É aquelas coisas de criança, né? Eu quero ser membro do Doce. Pronto, conseguia. E nessa época, eu acompanhei muito, muito lá o problema que surgiu com o rompimento de Mariana, assim, muito, muito. Né? O Espírito Santo, enfim, viveu intensamente e a GER também. Uhum. E tu falasse da questão da governança, né? E é sobre isso que eu quero explorar um pouquinho mais nessa conversa contigo. E vou fazer uma pergunta simples, para que tu possa aí desenvolver como tu achares melhor. A governança que foi criada, né? Todo um sistema paralelo ao sistema de gestão do SIGREI, né? Um conjunto imenso de ações, tipo planos de saneamento municipal, enfim, né? Foi lá, a Renova estabeleceu lá dentro desse TAC uma série de ações. Na tua experiência, no teu olhar, porque a essa altura do campeonato eu acabei voltando para o Sul, né, e não acompanhei exatamente o que eu vou te perguntar. Alguma, pelo menos, dessas ações que foram pensadas na governança paralela, foram tiradas do primeiro PIR, do PIR que existia? Olha, isso é Não é para perguntar isso. Não é para Mas é perguntar isso. uma pergunta muito interessante, sabe, Paim? E eu te confesso que eu não sei te dizer se foi exatamente tirado do PIR, né? E eu comecei a acompanhar a Bacia do Doce depois desse processo do CIF, né? E da Renova, né? Eu acabei entrando pela Ana, acabei entrando um pouquinho depois desse processo. E eu te confesso que eu não sei te dizer se balizou. Acho eu que não. Acho eu que não. Acho que foram ações que foram colocadas ali, assim, talvez com discussão, obviamente, né, com os envolvidos, né, principalmente os afetados, né, mas eu não acho que tenha sido, assim, tirado do PIR original, né, lá de 2010, alguma coisa específica, assim. Inclusive, acho que, não sei, acho que a governança, né, essa governança paralela, é, custou um pouco a inserir, né, os próprios comitês, né, da bacia. Então, assim, eu acho que eu diria que se considerou pouco, né? Mas isso é uma avaliação até mais minha, assim mesmo, né? E o que eu acho que a gente procurou fazer nesse processo de revisão é tentar é, acho que, na realidade, essa estrutura separada em paralelo existente na bacia foi um dos grandes motivos para que a gente visse a oportunidade de revisar o plano, né? Até porque para que o plano pudesse, né, com mais propriedade e com mais informações mais atuais, inclusive, ofertar para essa estrutura, essa governança, né, do CIF, da Renova, informações mais atuais e mais, talvez, objetivas, no sentido, olha, essas são as regiões que mais precisam ter investimentos em saneamento, ou esses são os municípios que mais precisam ter, talvez, algum investimento em revitalização de bacias ou algo assim, né? A depender dos diversos programas que estão ali É um mundo, um conjunto enorme de programas que tem, né, no âmbito da Renova. Nem todos dizem respeito a recursos hídricos, né? Então, o plano tinha esse papel, né? E é o que a gente procurou fazer na revisão do PIR Doce, de ter esse papel de talvez subsidiar, né, com informações, né, atualizadas, alguns programas mais voltados a recursos hídricos, que a gente sabe que tem toda a parte social, tem toda a parte ambiental, né, mas a parte mais voltada ali à água mesmo, tem alguns programas específicos, e a gente precisava ter
nesse plano informações objetivas e atualizadas que pudessem subsidiar o próprio investimento, né, desses recursos da Renova em locais adequados, os mais adequados possíveis, considerando a bacia como um todo, né? Então, esse foi o principal mote, digamos assim, né? Que visualizamos com o plano hoje, né? Talvez o PIR, na época, não tivesse essas informações, até porque muita coisa mudou, né? Com o próprio rompimento, né? Então, talvez ele não tivesse ali a informação necessária para que pudesse subsidiar esses programas, né? Ok. Mônica, continua. Tá. Não sei se te respondi. Respondeu. Nós vamos voltar a esse assunto, Luciana, um pouquinho depois. Tá bem. Luciana, eu queria destacar aqui que você comentou que você trabalhou com um relatório de conjuntura, né? Isso Sim. deve ter dado a você a oportunidade de conhecer as informações, né? E depois, trabalhando com os planos, a realidade mesmo dos recursos hídricos no Brasil, assim, num panorama, né? Assim, você deve ter feito um voo rasante aí Verdade. pelo Brasil, trabalhando com essas informações do relatório de conjuntura. Verdade. E só acrescentar assim que, além de todos os fatos importantes que você citou, né, entre o período que o primeiro PIR foi concluído até o início da revisão, inclusive fatos assim que aparentemente não têm relação direta, né, com a gestão da água, como a Covid, mas que mexeu com a nossa vida, né, como um todo. A legislação de recursos hídricos também prevê, né, um prazo para que a revisão dos planos seja realizada, né? Então, eu acho que isso também, pelo menos eu observo, né, em alguns comitês, que isso também é uma motivação para empreender essa revisão dos processos de planejamento. Mas, dando continuidade aqui, Luciana, eu queria pedir se você poderia traçar para a gente, assim, né, de uma forma breve, um panorama sobre o processo de revisão do PIR Doce, né? Seria legal se você conseguisse, se você trouxesse para nós, por exemplo, quais foram as principais etapas, né, os principais entes, atores que foram envolvidos, quanto tempo que durou essa revisão, quanto que custou essa revisão, o número de pessoas, né, aproximado que se envolveram com todo esse processo de revisão e os principais resultados que foram obtidos. Perfeito, Mônica. Eu posso dizer assim, que se tem uma coisa que é necessário fazer no âmbito de uma elaboração ou revisão de plano, e aí você tocou no processo de revisão, que é tão importante, né? A gente trazer o planejamento sempre de forma dinâmica, né? Não deixar ele estático, né? Estanque, parado lá na prateleira da nossa casa, né? Então, ele precisa estar sempre sendo revisitado, né? E esse exercício no PIR Doce foi assim, foi de um aprendizado incrível, né? E se tem uma coisa que a gente faz quando elabora ou revisa um plano é articular, né? A gente se articula e precisa, né, se articular com muitas pessoas e muitos entes, né? Então, desde o início, esse foi o espírito, né? Seja da ANA, juntamente com os estados, a GER e IGAN, representando, né, os estados, os órgãos gestores, com a diretoria do CBH Doce. Então, desde o início, essa articulação foi feita na tentativa de elaborar esse termo de referência, né, que traria ali o escopo dessa revisão de forma conjunta, né, com esses entes principalmente, né, ANA, IGAN, AGE e o CBH Doce. Né? Então, essa articulação foi durante o processo inteiro, né? A gente estava sempre tudo que se levava para a discussão era previamente articulado e pactuado com o IGAN, IAGE e o CBH Doce, né? Então, o que a gente, primeiro, né, eu acho que em termos de etapas, né, eu acho essa discussão do termo de referência foi feito também com os CBHs afluentes, né, o PIR Doce tem essa característica desde o seu original, né, de trazer um plano, de fato, integrado, né, construído a partir dos afluentes, né, para construir o todo, né, da bacia. Então, o termo de referência foi discutido conjuntamente com os afluentes e com o CBH Doce, né? E enquanto esse processo de contratação, né, que eu comentei que foi feito internamente, né, pela ANA, ele acontecia, a gente começou a discutir, né, com os estados principalmente, né, IGAN e AGE, o que a gente chamou de diagnóstico preliminar. Né, isso, como a lei, né, a legislação de recursos hídricos nos diz, que as etapas, né, de um plano de recursos hídricos basicamente são diagnóstico, prognóstico e plano de ações. Né? A gente começou a trabalhar mais recentemente com a figura do diagnóstico preliminar,
que enquanto o processo de contratação vai acontecendo, que demora, é moroso, passa por diversas áreas, todo mundo, quem é do serviço público entende isso, né, que a gente tem que passar por diversas áreas e é um processo moroso. Enquanto isso acontece, a gente começou a organizar, né, as bases de dados, aquilo que a gente tinha de informação, tanto dentro da ANA, do IGAM e da GER. Porque, normalmente, são os órgãos gestores que detêm essas informações principais para recursos hídricos, são as outorgas, é a base de dados de disponibilidade, são as estimativas de demandas, né, são as estações de monitoramento de quantidade e qualidade de água, tudo isso está dentro dos órgãos gestores, e a gente passou a fazer isso, né, e organizar e pactuar quais seriam as bases de dados que seriam usadas para a elaboração revisão do plano. Então, quando a empresa contratada, que consultoria, que nos apoiou, entrou no processo de fato, que aí foi em 2021, né, de maio de 2021, a gente já tinha pactuado e consensuado e organizado essa base de dados, que seria aí o pontapé para a empresa trabalhar. Né? Então, isso eu penso que foi um ganho muito grande, assim, que a gente fez isso em outras bacias, e a gente ganha aí, não só com a aproximação com os órgãos gestores, né? E aí, tendo essas informações mais organizadas, ganhamos tempo da empresa contratada, né, para organizar e ir atrás de todas as informações, né? Então, isso penso que foi um grande ganho. E aí, esse grupo mais executivo, né, que envolveu a ANA, IGAM e a GER, né, e aí entrando especificamente os técnicos da G12, né, que foi assim, um papel importantíssimo durante todo o processo, eles foram ao longo aí das etapas de diagnóstico, prognóstico e plano de ações, avaliando tudo que a empresa contratada realizava, né? Isso passava pelo olhar do IGAM, pelo olhar da GER, pelo olhar da ANA e da G12, né? E a gente já passava para os comitês, né? Já um produto que já tinha passado aí pela análise, né? Dos órgãos gestores e da entidade legatária, que é quem vai viver esse plano dia a dia depois, né? E para isso, no âmbito do comitê do CBH-12, né, a gente tinha a figura do GT Plano, que foi criado para acompanhar essa elaboração e revisão do plano e do enquadramento, né, no âmbito da CTI, que é a Câmara Técnica de Integração do Comitê, né? E todas as câmaras técnicas de planejamento dos afluentes foram envolvidas, como eu comentei, nesse processo imenso aí de articulação, conversa, né, reuniões, né, e tratativas com esses diversos entes, né? E eles, de fato, acompanharam e contribuíram com todo o processo. Foram várias oficinas, foram várias consultas, né? Oficinas de trabalho específicas com cada comitê afluente, foram consultas públicas, foram audiências públicas, em específico aí voltado para o enquadramento, né? Um total de 47 oficinas, 6 audiências públicas e 10 consultas públicas, e reunindo aí um público de 1.950 pessoas, né? Então, foram realmente um conjunto grande de vários momentos de discussão, com diversas ferramentas, né, que o ambiente online nos proporcionou, como eu comentei sobre o que a crise do Covid nos trouxe de oportunidade, né? Então, acho que foi aí um processo bastante importante e necessário, né, de mobilização social, né, visando aí engajar, né, esses diversos atores, os diversos segmentos, né, de usuários envolvidos na bacia, as instituições de pesquisa, né, sociedade civil organizada, né, que estão aí envolvidas no âmbito dos comitês, né, de forma que a gente utilizou diversos canais de comunicação, redes sociais, grupo de WhatsApp, Instagram, enfim, vários canais que nos levavam a divulgar as informações e convocar, né, no caso, a contribuição de todos, né? Então foram 2 anos intensos de trabalho, começando com a contratada, né? Fora o tempo antes de discussão aí do diagnóstico preliminar, né, junto com os estados e do próprio termo de referência, né? E a gente conseguiu aí concluir com muito êxito, né, em agosto de 2023, o plano, né, PIR-12 e os planos das bacias afluentes capixabas e mineiras foram aprovados por suas respectivas plenárias, né, entre maio e agosto desse ano, né? O que resta com relação ao enquadramento é a aprovação pelos conselhos, né, tanto estaduais quanto nacional, e o que a gente tem, assim, de principal resultado, né, são 68 ações, né, considerando para a bacia do Rio Doce, distribuídas em 17 programas. Isso é o que a gente conseguiu, a partir dos problemas, né, que foram diagnosticados na bacia, a partir do que a bacia nos retornou, né, de principais conflitos, principais questões a serem resolvidas, essas ações, essas 68 ações foram agrupadas numa estrutura, né, programática única para toda a Bacia do Doce,
considerando sim aí ações específicas de cada afluente, ações que eram compartilhadas por vários dos afluentes ou por toda a bacia, né? E aí totalizando digamos, ações que, e o que é mais interessante é que todas as ações, né, que estão ali previstas são ações de governabilidade do SINGRE, né, ações que temos recursos, né, os recursos da cobrança, né, para executar, para implementar, né, então, e assim, eu acho que isso a gente ganha muito, né, a bacia ganha muito com um instrumento, né, bastante realista, né, e pé no chão, ou seja, a gente dá conta, né, de executar aquilo que foi identificado como necessário, né, tivemos ali pé no chão em propor metas e ações que nós damos conta de executar, né, então, penso que esse é um dos principais resultados. O programa de ações ele é dividido aí em três grandes temas, né? Um que a gente costuma dizer que são aquelas ações voltadas ali à agenda puro sangue, né, de recursos hídricos, é a implementação dos nossos instrumentos, é o aprimoramento, né, dos instrumentos que já temos ali na bacia, cobrança, outorga, né, os planos, a fiscalização, enfim, o sistema de informações. Temos um outro componente, né, uma outra agenda que agrupa uma série de ações que são aquelas onde o setor de recursos hídricos interage com os setores usuários, né, então são aquelas interfaces, né, setoriais, que são super importantes, porque é onde a gente faz aí gestão da demanda, gestão da oferta, onde a gente trabalha ações que são necessárias para a melhoria da qualidade e quantidade da água na bacia, né? E tem também um terceiro, né, grande componente, terceiro grande tema, que aí é voltado ao fortalecimento dos entes que trabalham ali, que são envolvidos na bacia, né? Sejam os comitês, seja a própria entidade delegatária, né? Então, é tudo isso que precisa para manter esse sistema funcionando ao longo dos anos, né? Com relação ao enquadramento, né? Esse aí sim é um baita de um instrumento que foi um grande avanço na bacia, né? A bacia hoje conta com 136 mil quilômetros de cursos d'água, né? Com propostas discutidas, pactuadas aí em classes, né? De enquadramento, mas cerca aí de 92% do total dos trechos da bacia. Então, incluindo o domínio da União, dos estados, né? Então, acho que isso também, para gestão da bacia, temos aí dois excelentes instrumentos, né? Para que a bacia como diz, deslanche de agora em diante, né? Então, acho que foi interessante. E acho que é isso. Não sei se acho que eu respondi tudo. Penso que sim. Sim, respondeu sim. Bem marcante aí a quantidade de entes, né, instituições envolvidas, pessoas envolvidas, né? Eu participei bastante aí do processo de revisão, mas não como você, que eu acredito que você deve ter ficado mergulhada aí no processo de revisão durante todo esse tempo aí que o processo aconteceu. Então, é uma percepção, assim, completamente diferente. Queria Isso. frisar a questão que você falou do diagnóstico, né? O diagnóstico preliminar. É importante, assim, porque a gente tem previsto na legislação conteúdos enormes, né, para o diagnóstico dos planos. E a forma como foi feito no PIR, eu acho que otimizou essa etapa, né? E isso também reflete na questão do custo financeiro que um processo como esse tem. Uma outra coisa que eu achei bem legal que você citou, Luciana, é a questão, assim, a empresa que nos apoiou. Porque, na verdade, assim, o negócio é do contratante, né? É dos entes envolvidos, dos órgãos gestores, dos comitês. E a empresa é contratada não é para tomar conta do processo, né? Mas é para apoiar os interessados na execução desse processo. Exato. E até, eu acho que antes de continuar, eu acho que é importante que a gente precisa trazer, por isso que a articulação e a conversa é muito importante, né, nesse processo. Então, essa aproximação da ANA com os órgãos gestores durante a elaboração é essencial, assim, porque não é um produto da ANA, né? Não é um produto da AGER, é um produto da bacia como todo, não tem como ser diferente, né? Então, eu acho que o apoio é importante, né? O apoio da empresa é importante para subsidiar tecnicamente, né? E, de fato, é um mundo de informação que precisa ser ali colocada de forma organizada, né? Mas, de fato, o protagonismo precisa ser, né? Não tem como ser diferente, precisa ser de quem está ali, né? De fato, com responsabilidade, né? Sobre a bacia de uma forma ou de outra, né?
Com relação ao plano também, até na linha do que você comentou, Paim, sobre a questão até da própria, dos programas da Renova, o plano conseguiu mostrar, né, além desses que a gente colocou aí como ações de gestão, ações de governabilidade do SINGRE, que vai usar cerca de 1,3 bilhões, né, de recursos da cobrança ao longo dos 20 anos, até 2042, né, esses serão os recursos arrecadados na bacia e que serão utilizados para implementação das ações do plano, mas o plano também apontou vários projetos, né, e obras, né, do setor de saneamento básico, principalmente, né, que são identificadas como necessárias para a bacia. Né, aí sim é um montante maior, né, ainda, né, de recursos que precisam ser utilizados, mas obviamente no recurso da cobrança não é suficiente para isso, né? Mas é importante que o plano aponte, né, quais são as obras que de fato vão ali levar a uma melhoria, né, efetiva da qualidade e da quantidade de água, né? E esse ponto que eu acho que é uma grande oferta, né, e que o plano, né, pode, juntamente com o seu programa de efetivação do enquadramento, que é onde tem de fato isso mais explícito, né, quais são as obras necessárias para atingir as tais metas, né, de qualidade da água, que eu acho que é importante ofertar isso, né, para subsidiar aí justamente a alocação de recursos, né, que possam vir de uma potencial parceria aí com a Fundação Renova, né? Sem dúvida, um processo maravilhoso. Eu também sou suspeito, né? Eu sou apaixonado. E tu usaste uma palavra que tem sido mágica para nós, né? Nas nossas falas, que é articulação. Né? Uma palavra, né, tão fundamental na gestão de recursos hídricos e esquecida por muito tempo, né? Onde isso que tu e a Mônica falaram várias vezes, né? O plano não é da Ana, não é da Gé, não é, o plano é nosso, né? O plano da bacia. Só que isso, até pouco tempo, não era assim. Né? Até pouco assim, o contratante contratava, entregava para a empresa ia, voltava com os relatórios, aprovava, pagava, tchau. Bom, Luciano, a próxima pergunta, na verdade, nós já conversamos bastante, então eu vou explicar que essa foi exatamente sobre essa relação, né? Renova e o grupo que comandou aí as ações da reconstrução, digamos assim, do novo PIR. Então, eu vou fazer uma pergunta bem específica. Assim, como foi esse contato? Assim, vocês conseguiram uma negociação? Houve alguma resistência? Não houve? Foi tranquilo isso? Vocês conseguiram responder aquela pergunta que eu fiz que não era para fazer? Te deixei em saia justa, mas na verdade agora não, né? Agora houve todo um movimento em direção à Renova, da Renova em direção. Isso foi tranquilo, sim, foi uma coisa prazerosa, digamos assim. Então, como eu comentei, a estrutura, né, de governança que envolve CIF e Renova, eles têm programas próprios, uma estrutura própria que fogem aí da governabilidade do SINGRE, né? Não é só da ANA, né? Da governabilidade do sistema de gestão de recursos hídricos, né? E eles têm, como diz, a sua forma, né, de conduzir e de andar executar os programas, né? Mas, de toda forma, as ações, algumas, né, uma boa parte das ações que eles estão inseridas nos seus programas da Renova são ações que impactam os recursos hídricos, né, seja na qualidade, seja na quantidade. Né? Então, a gente não tinha como trazer essa revisão do plano sem considerar, né, essa estrutura que é própria, né, essa governança que é própria deles, mas sabendo que não temos, né, a governabilidade, né, sobre, mas tentar trazer no plano algo que pudesse, né, fazer esse que a gente chamou de link, né, esse link com os programas da Renova. Então, o que foi que a gente tentou, né, fazer? Naqueles programas, né, do PIR, né, que tinham uma interface mais direta, né, com os programas da Renova, e aí eu falo especificamente dos programas voltados a saneamento, né, e a iniciativa Rio Vivo, que é um programa bastante que tem uma importância, né, muito grande na bacia do Rio Doce, é um programa que quem vive na bacia tem um orgulho muito grande, né, de ter. Então, tanto o Rio Vivo quanto as ações do plano que eram voltadas, tanto à parte de esgotamento sanitário, abastecimento de água, eram programas que tinham um link bem direto com as ações, programas da Renova. Então, nesses programas do PIR, a gente procurou inserir, né, ali especificamente nesses programas, inserir atividades, né, que o CBH Doce, né, poderia fazer, exercendo o seu protagonismo, aí, digamos, né, de ente ali principal na bacia,
né, para que ele pudesse fazer a devida articulação com as câmaras técnicas temáticas, né, do CIF, seja de segurança e qualidade da água, né, então são diversas as câmaras, né, então a gente podia propôs e inseriu ali atividades que o comitê, né, para execução daquela ação específica do PIR, né, o comitê do Doce deveria fazer alguma articulação com as câmaras técnicas temáticas da estrutura, né, de governança do CIF, né, e da execução da execução dos programas da Renova, né, no sentido de apresentar resultados, aquilo que eu comentei, né, ofertar informações atualizadas para a bacia, né, discutidas, né, com todo o processo e rito de participação social, né, como subsídio, né, potencial subsídio a uma eventual parceria que seja, né, de alocação de recursos, esses recursos da Renova, na implementação daquelas ações que foram definidas no PIR. Mas, assim, é uma articulação, né, esse é o papel do Comitê CBH-Doce de articular com essas estruturas. Não significa que, né, seremos medidos, né, no processo de avaliação e monitoramento do PIR-Doce, não é uma meta do PIR-Doce implementar o programa da Renova. O programa da Renova é de responsabilidade da Renova. O que temos é um processo de articulação, o que cabe ao sistema de gestão dos recursos hídricos, né, que é a articulação, né, na busca de uma parceria, na busca de que esses recursos possam ser alocados onde tem ali informações atualizadas e já sistematizadas para a bacia, né? Então, foi a forma como a gente achou, né, de não sair da nossa governabilidade, né, tudo que está previsto no PIR-Doce, nós temos metas para nós cumprirmos, né, nós como sistema, né, usando os recursos da cobrança, né, então eu acho que isso fez com que a gente, como eu comentei, chegasse a um plano bastante realista, né, pé no chão, mas também sem deixar, né, essa interface, né, que eu acho super necessária, né? Não daria para a gente revisar o plano do Doce sem mencionar nenhum tipo de articulação nesse sentido. Então, após a aprovação do PIR e do enquadramento pelos comitês, a gente, né, eu, como coordenadora da parte de planos, e a Ana Paula, como coordenadora da parte de qualidade da água na ANA, fizemos uma apresentação para a Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água, né, do CIF, e apresentamos os principais resultados, tanto do PIR quanto do enquadramento, né? E acho que foi, digamos, o início de uma conversa que pode ser, né, talvez uma futura parceria, né? Mas isso é o que nos coube, né? É o que a gente acha que foi o caminho possível de ser trilhado, né? Tem todo o processo de repactuação, né? Desse TETAC, né? Que está em discussão, então muita coisa pode ser alterada nos próximos meses ou anos, né? Então, o que a gente tinha possível no momento, acho que foi colocado no PIR dessa maneira. Um bom avanço, sem dúvida. Mônica. E, assim, pelo que você fala, a impressão que dá é que, assim, a articulação, né, por exemplo, da implementação do PIR com a Renova é algo que deve acontecer, né, de forma contínua daqui para frente. Esqueci. Bem, Luciana, você que acompanhou, né, todo esse processo de revisão do PIR, né, você acha que as expectativas, né, dos atores que participaram, elas foram alcançadas? E, assim, para você, o que a sociedade da bacia, o CBH-Doce, os órgãos gestores, têm pela frente enquanto consequência da consolidação dessa revisão? Olha, eu penso que sim, Mônica. Eu penso que foi possibilitado, né, durante todo esse processo, muitos momentos de participação, né, de diversas maneiras. Então, eu acho que a bacia pôde se expressar, a bacia teve as oportunidades, né, os diversos atores envolvidos, de se expressar com relação às principais questões que precisam ser enfrentadas em cada uma das suas bacias afluentes, né, olhando de forma bem específica, com um olhar local, né, e também considerando a bacia como um todo, as questões que impactam a bacia como um todo. Então, eu acho que sim, penso que foi permitido esses vários momentos para que as pessoas se expressassem aquilo que elas entenderiam como as expectativas, né, quanto a esse planejamento, né, aos dois instrumentos, né, e eu penso que até o enquadramento foi, assim, até mais amplamente discutido ainda, né, o que é essencial.
Então, hoje a bacia conta com 2 excelentes instrumentos, sabe? Instrumentos que estão aí com dados atuais, né, passados por várias e várias pactuações, né? São instrumentos realistas, né, com base naquilo que é necessário fazer, mas também aquilo que é possível ser feito, né, contendo metas que a gente pode cumprir, né, nós como entes do sistema, né, e aquelas que a gente pode arcar também, né, com os custos que temos. Então, acho que esse é a principal mensagem, assim, sabe? Eu acho que é um grande desafio, não só para a Ana e Ganha a GER, mas eu penso que especialmente para a G12, né? Que é quem vai botar ali a mão na massa, né? E executar esses recursos e implementar boa parte das ações que estão previstas, né? Foi necessário fazer todo um escalonamento, né? Dessas necessidades, dessas ações ao longo do tempo de horizonte do plano, porque até considerando a capacidade de execução, né, da entidade delegatária, não só os recursos, mas também a capacidade de execução. Então, agora o desafio é executar o que foi planejado, né, o que foi pensado. Então, exatamente, botar a mão na massa, né, executar o que planejou, avaliar, monitorar essa implementação, né, por isso o papel do comitê é essencial aí nesse processo de olhar, monitorar o que está sendo feito, cobrar de quem precisa fazer, de quem precisa executar, né, esse é o papel principal do comitê, e avaliar de tempos em tempos, né, para que a gente possa, aí, nesses processos de revisões periódicas, né, ir corrigindo o rumo, né, olha, a gente conseguiu executar essas ações aqui lindamente, mas aquela ali não conseguiu sair do papel, por quê, né, que não foi possível? Então, essas reflexões são importantes no processo de avaliação da implementação, justamente para corrigir rumos, né, e evitar com que aquela ação fique ali só no papel, né. Então, o plano traz ali metas intermediárias, né, traz indicadores que nos permite, né, vão nos permitir monitorar a execução de cada uma das ações de forma bem clara e objetiva, né, e também a gente tem trabalhado nas outras bacias e no Doce foi até um avanço ainda maior nessa ferramenta, que é o que a gente chama de manual operativo, né, que é para aquelas ações do curto prazo, né, ali dos seus primeiros 5 anos, né, de elaboração, de pós-plano, são aquelas ações que precisam ser executadas rapidamente, que têm urgência para ser executadas, que têm recurso já para ser feito, né, mas essa ferramenta traz o detalhamento, né, o passo a passo necessário para que aquelas ações que foram priorizadas e colocadas no curto prazo sejam implementadas, né? Então, essa ferramenta tem ajudado a aprimorar a implementação dos planos em outras bacias, né? Então, aqui também a gente traz esse detalhamento operacional, né, de 40 das 68 ações do plano, né? Então, esse passo a passo ajuda imensamente ali aos executores a tirarem aquelas ações do papel, né, e trazerem ali os resultados que a bacia tanto espera, né? Então, eu acho que a gente tem um conjunto, o programa de efetivação do enquadramento, que foi feito em conjunto, né, traz também um detalhamento incrível ali para cada município, o que o município precisaria, né, fazer para que as metas, né, pactuadas e consensuadas ali na bacia sejam atingidas no seu curto, médio e longo prazo, né? Então, tem 2 grandes e excelentes instrumentos na bacia, né, de forma que eu acho que temos boas perspectivas para que a gestão, né, da água ali seja ainda melhor ainda e tenhamos aí os efeitos, os resultados que a gente tanto espera, né? Que é a melhoria da qualidade, melhoria da quantidade de água, diminuição de conflitos, né? E que todos possam ter acesso a em quantidade e qualidade, a esse recurso tão importante. Excelente. Digamos assim, Luciana, se os nossos amigos quiserem conhecer os documentos, quiserem acompanhar o pós-PIR, como é que faz? Olha, Paim, a gente tem e usou durante todo o processo de elaboração, de revisão e do plano e elaboração do enquadramento, um repositório da AG12. Então, se entrar no site da AG12, que é a entidade delegatária da bacia, tem todos os documentos que foram produzidos ao longo de todo o processo, bem como o documento final que foi aprovado, né, não só pelo comitê do Doce, mas pelos comitês afluentes, né? Então, está tudo ali nesse repositório da AG12. Então, tanto pelo processo quanto o documento final. E o que a gente vai disponibilizar daqui para o final do ano, estamos já em processo, são duas últimas entregas, né, do âmbito desse contrato de revisão do plano, é essa ferramenta que eu comentei de manual operativo, mas de forma online, né? Então, ele veio com base numa ferramenta chamada Power BI,
né? Essa plataforma será disponibilizada também no âmbito da AG-Doce, né? Mas que para que todos possam ter acesso, né, às ações, ao detalhamento de cada uma dessas 40 ações que foram colocadas no manual operativo, mas não só essas 40. Será possível, a partir dessa plataforma, também ter acesso a todas as 68, as outras, né, que completam as 68 ações, aí com suas metas, com seus indicadores, com as informações necessárias para saber do que se trata aquela ação, né, e também para poder fazer um acompanhamento. Então, quando a gente pensa com isso, a gente terá mais transparência, poderá divulgar melhor, né, essas informações, e é uma ferramenta importante para quem está acompanhando, os comitês acompanharem, né, o avanço, né, da implementação, e também, né, para a sociedade como um todo, como um retorno aí do que foi construído, né? E teremos também um resumo executivo, editorado, né, bem bonito, visual, com bastante, digamos, sintético, né? Porque se você for ver a quantidade de páginas que foram produzidas ao longo desses anos, foram muitas, né? E esse resumo vai trazer de forma bem visual e sintética os principais resultados desse processo. E vai estar disponível Espetacular. também, e aí não só na AG-Doce, mas também nas páginas da Ana, acredito que na GERE e no IGAN também. Obrigado, Luciana. Espetacular. Olha, Luciana, tem algo mais? A gente já está no final, né? Tem algo mais sobre o processo de revisão do PIR que você gostaria de acrescentar? Ou alguma Olha, uma história de ah, bastidor? A gente gosta também dessa parte aí das histórias. olha, assim, histórias temos muitas, né, ali na bacia, de todo esse... mas eu acho, assim, que o que a gente tem de mais interessante de falar, assim, desse processo todo é de dizer que, além de ser a pioneira, né, a Bacia do Doce, além de ser a pioneira, foi a primeira bacia que teve um plano efetivamente integrado, né, o de 2010 já era assim, ele foi construído dessa forma, né, e esse é o espírito que temos construído, até a exemplo da Bacia do Doce, replicado em outras bacias, como a Bacia do Paraíba do Sul, recentemente, né, e como faremos agora no processo de revisão do Plano do Grande, né. Então, a Bacia do Doce é, de fato, pioneira, né, e ela foi ainda, agora, né, mais ainda, né, pioneira de novo, né, por ser, como você comentou, né, Painha, a primeira bacia, né, compartilhada, né, ou federal, a ter todos os instrumentos, né, de gestão implementados, né, e ele traz tudo, os dois, né, principalmente plano e enquadramento aí, considerando todas as especificidades, né, dos seus afluentes, né, mas dentro de uma estrutura, né, programática comum, integradora, né, que pode, com certeza aí, a gente vai conseguir com isso alocar melhor nossos recursos, né, de evitar sobreposição de ações, né, e ganhar em escala, né, na implementação dessas ações que são compartilhadas por mais de uma bacia ali, né. Então, eu acho que o fato de também ter sido construído praticamente todo durante a pandemia do Covid, isso também é um aspecto interessante a mencionar, né? Isso fez com que a gente pensasse aí em ferramentas, né, diversificadas, né, de contribuição, participação social. Então, acho que a Bacia do Doce aí realmente foi pioneira em diversos aspectos e a gente só fica realmente muito feliz, né, de ter conseguido concluir, né, e ofertar, né, aliás, não é nem ofertar, mas é, permitir mesmo com que a bacia tenha em mãos agora, né, tudo que é necessário para gerenciar seus recursos, né, hídricos. É, eu diria que a bacia está com a faca e o queijo na mão. É boa, é uma Tem boa expressão. instrumentos, tem instrumentos de planejamento consistentes, né, e atuais, tem recurso da cobrança, tem Isso, engajamento, né, tem isso, ações prioritárias detalhadas no manual operativo, né? isso. Enfim, tem um grande trabalho aí pela frente, mas com ferramentas excelentes aí para executar. Então, Isso. é realmente assim uma história muito interessante de ouvir e certamente assim esse processo trouxe grandes aprendizados, né, para todos que Para todo participam. mundo, com certeza. Quero Uhum. agradecer mais uma vez a sua participação, né? Essa conversa trouxe informações muito importantes sobre esse processo de revisão, mas tem um mundo de informações lá no depositório, né, no site da AG-Doce, como você citou, Isso. para quem quiser conhecer mais Uhum. sobre o processo de revisão, os resultados desse processo e as ações que tem pela frente para serem executadas. Isso aí. Pessoal, este é o programa Gestão da Água no Brasil, Histórias, ou Gestão da Água no Osso.
como nós gostamos e acho que estamos preferindo chamar. Convidamos vocês que assistam, participem, critiquem, elogiem, divulguem. Continuem nos acompanhando nas redes sociais para saber mais sobre a gestão da água no Brasil e sobre o projeto Águas de Todos. Quaisquer dúvidas sobre o assunto neste episódio ou em outros episódios que agora estão no site da Rebob, eu vou deixar o link aqui também na descrição do episódio, vocês podem enviar para nós nos comentários. Muito obrigado e até breve. Tá.